Elowen Araceli Thornevale era apenas uma herbalista da pequena vila de Ravenport Hollow, cuidando de feridos e preparando remédios para os doentes. Sua vida era simples, previsível, até a noite em que a viram atravessar a multidão enfurecida e tocar a cabeça do lobo mais temido de todos os clãs. Caeltar Noctiren Valmor estava acorrentado, ensanguentado, prestes a ser executado diante de centenas de testemunhas. O que ninguém esperava era que uma humana ousaria desafiar o conselho dos Alfas. E o que ela não sabia é que aquele gesto mudaria não apenas o destino dele, mas o equilíbrio de todo o mundo sobrenatural. A praça central de Ravenport Hollow estava lotada naquela noite fria de outono. Tochas iluminavam o palco de pedra, onde os julgamentos sobrenaturais aconteciam desde tempos ancestrais. Elowen segurava sua cesta de ervas medicinais, tentando passar despercebida pela multidão agitada. Havia rumores na vila há dias. O lobo primordial seria executado publicamente. Ela nunca acreditara completamente nas histórias sobre lobisomens. Crescera ouvindo os relatos de seus pais, curandeiros respeitados, mas sempre pensara que parte daquilo era exagero. Até aquela noite, no centro do palco, acorrentado com grilhões de prata que queimavam sua pele, estava um lobo gigantesco. Sua pelagem branca brilhava sob a luz da lua cheia, manchada de sangue em vários pontos. Os olhos âmbar fitavam o vazio com uma resignação que partia o coração. Ele não lutava, não rosnava, apenas aguardava. Ao redor do palco, 7 figuras imponentes observavam em silêncio, os alfas do conselho. Elowen reconheceu Raiden Volker Ashmal à frente, sua barba grisalha e postura rígida, transmitindo autoridade absoluta. Caeltar Noctiren Valmor. A voz de Raiden ecoou pela praça. Você foi julgado e condenado por representar ameaça ao equilíbrio dos clãs. A profecia é clara. O lobo primordial trará destruição se alcançar seu poder completo. Tem algo a dizer antes da sentença ser cumprida? O lobo permaneceu imóvel. Nem sequer levantou a cabeça. Elowen sentiu algo estranho apertar seu peito. Olhou ao redor e viu apenas ódio e medo nos rostos das pessoas. Crianças se escondiam atrás dos pais. Homens seguravam armas improvisadas. Mulheres sussurravam maldições. Mas quando olhou novamente para a criatura acorrentada, não viu monstro algum. Viu cansaço, dor, solidão profunda. A execução será realizada ao nascer do sol, declarou Raiden. Que todos testemunhem. A lei dos clãs é absoluta. A multidão rugiu em aprovação. Elowen sentiu náusea. Não pensou. Simplesmente agiu. Atravessou a multidão com passos firmes, ignorando os gritos de protesto. Subiu os degraus de pedra antes que alguém pudesse detê-la. Os guardas avançaram, mas Raiden ergueu a mão, ordenando que parassem. O que pensa que está fazendo, humana? Sua voz era grave, ameaçadora. Elowen não respondeu. Ajoelhou-se diante do lobo e, com mãos trêmulas, mas decididas, tocou sua cabeça ensanguentada. O pelo era macio, quente. Ela sentiu o animal estremecer sob seu toque. Eu não sinto maldade nele, declarou, voltando-se para Raiden. Sua voz era firme, apesar do medo. Vocês estão executando um inocente. Você não compreende o que ele é, retrucou Raiden. Afaste-se antes que seja tarde demais. Compreendo o suficiente para saber que há mais medo do que justiça aqui. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Todos os olhos estavam fixos nela. Elowen manteve a mão sobre a cabeça do lobo, sentindo os batimentos cardíacos acelerados da criatura. Então aconteceu. Uma luz prateada explodiu do corpo do lobo, tão intensa que forçou todos a recuarem. Elowen fechou os olhos instintivamente, mas não tirou a mão. Sentiu a forma sob seus dedos mudando, encolhendo, transformando-se. Quando a luz se dissipou, não havia mais lobo. Um homem estava ajoelhado à sua frente, nu, coberto apenas pelas correntes de prata. Cabelos negros com reflexos prateados caíam sobre um rosto marcado por cicatrizes antigas. Os olhos âmbar, agora humanos, fitaram Elowen com uma mistura de choque e confusão.
Impossível. Raiden sussurrou, recuando um passo. Uma mulher de cabelos prateados surgiu dentre os alfas. Maelicira Lunaret, a oráculo. Seus olhos azul leitoso brilhavam com compreensão súbita. O selo foi quebrado, ela murmurou. A âncora humana. A profecia estava incompleta. Kael'thar tentou falar, mas sua voz saiu rouca após tanto tempo em forma de lobo. Elowen rapidamente tirou sua capa e cobriu os ombros dele, ignorando os murmúrios chocados da multidão. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, sua voz profunda reverberando no peito. Elowen Thornveil. Pela primeira vez em décadas, algo próximo de esperança brilhou nos olhos de Kael'thar. Por que fez isso? Porque ninguém merece morrer apenas por existir. Raiden recuperou a compostura rapidamente. Isto não muda nada, rugiu. Ele ainda é uma ameaça. Guardas, levem-no para as masmorras. E levem a humana também. Ela interferiu em assuntos dos clãs. Alfa Supremo, espere! Maelis se aproximou. Precisamos entender o que aconteceu aqui. O lobo primordial estava preso em forma animal há 15 anos. Nenhum poder conhecido poderia reverter isso. E, no entanto, ela reverteu com um simples toque. Raiden apontou para Elowen com desconfiança. O que isso lhe diz, oráculo? Maelis estudou Elowen com atenção. Que talvez tenhamos interpretado a profecia de forma errada desde o início. Antes que alguém pudesse responder, um grito atravessou a noite. No limite da praça, sombras enormes surgiram entre as árvores. Lobos, dezenas deles, mas não eram dos clãs aliados. Renegados! Um dos guardas gritou. Ataque! O caos explodiu. A multidão correu em pânico. Os alfas se transformaram, assumindo suas formas de lobo para defender a vila. Mas os renegados eram muitos, organizados, e tinham um objetivo claro. O líder deles, um lobo negro de olhos vermelhos, atravessou a praça em disparada, direto para Kael'thar. Elowen não teve tempo de pensar. Colocou-se à frente dele, braços abertos, como se seu corpo frágil pudesse detê-los. O lobo negro saltou, mandíbulas abertas, garras estendidas. E Kael'thar, ainda acorrentado e fraco, sentiu algo despertar dentro dele pela primeira vez em 15 anos. Não era ódio, não era sede de destruição. Era a necessidade absoluta de proteger aquela mulher que não teve medo dele. Suas correntes explodiram. As correntes de prata explodiram em fragmentos luminosos, liberando Kael'thar completamente. Ele se transformou em um segundo, sua forma humana dando lugar ao lobo branco gigantesco. Mas desta vez, seus olhos brilhavam diferente. Não havia resignação. Havia fúria protetora. Kael'thar interceptou o lobo negro no ar, mandíbulas se chocando com força brutal. Os dois rolaram pelo chão de pedra em um emaranhado de garras e presas. O líder renegado era grande, mas Kael'thar era o primordial. Mesmo enfraquecido por anos de aprisionamento, seu poder era inegável. Elowen foi empurrada para trás por Maelis, que surgiu ao seu lado. Fique próxima a mim, ordenou a oráculo, seus olhos azul leitoso brilhando. Os renegados vieram por ele. Por você interferir, agora é alvo também. Eu não entendo nada disso. Você quebrou um selo antigo. Fez Kael'thar retornar à forma humana. Isso não acontecia há 15 anos. Maelis observou a batalha com atenção. Ele estava preso, não apenas pelas correntes, mas por uma maldição. Apenas uma âncora verdadeira poderia desfazê-la. Âncora? Do que você está falando? Antes que Maelis pudesse responder, 3 lobos renegados cercaram Kael'thar. Ele lutava ferozmente, mas estava em desvantagem numérica. Raiden e os outros alfas combatiam o restante da matilha invasora, mas a confusão era generalizada. O lobo negro investiu novamente contra Kael'thar, desta vez mirando sua garganta. Elowen gritou sem pensar. Kael'thar, cuidado! Ele virou a cabeça uma fração de segundo, o suficiente para desviar do golpe mortal. Suas mandíbulas se fecharam no pescoço do atacante, derrubando-o com um movimento brutal. Os outros renegados recuaram imediatamente, percebendo que perderam a liderança. Em questão de segundos, fugiram para a floresta, arrastando o corpo do líder ferido. Silêncio caiu sobre a praça. Kael'thar permaneceu em forma de lobo, ofegante, sangue manchando seu pelo branco.
Seus olhos âmbar encontraram Elowen entre a multidão dispersa. Por um longo momento, eles apenas se fitaram. Então, ele se transformou novamente, voltando à forma humana. Estava de joelhos, tremendo de exaustão. Elowen correu até ele sem hesitar, jogando a capa sobre seus ombros mais uma vez. Você está ferido, murmurou, examinando os cortes profundos em seu braço. Vou sarar. Sua voz estava rouca. Você não deveria ter gritado meu nome. Poderia ter chamado atenção para si. Você ia morrer. Melhor eu do que você. Raiden se aproximou, já em forma humana, vestindo um manto negro. Sua expressão era ilegível. Ele salvou a vila, disse um dos moradores, ainda chocado. Ele atraiu os renegados até aqui, retrucou Raiden friamente. Guardas, levem Kael'thar e a humana para as masmorras. Agora, Alfa Supremo, com todo respeito. Maelis se adiantou. Precisamos conversar sobre o que aconteceu esta noite. A profecia diz que o lobo primordial trará destruição. Raiden a interrompeu. E você viu o que aconteceu. Violência, caos, medo, exatamente o que ela previu. Ou talvez a violência tenha vindo daqueles que tentaram executá-lo injustamente. Elowen falou, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Os renegados atacaram porque vocês tornariam Kael'thar vulnerável. Eles queriam matá-lo enquanto estava acorrentado. E como uma simples humana, sabe tanto sobre política de matilhas? Não sei nada sobre isso. Só sei reconhecer injustiça quando vejo. Raiden deu um passo à frente, sua presença intimidadora. Você não tem ideia do que libertou, menina. Kael'thar não é apenas poderoso, ele é perigoso. Toda vez que fica próximo demais de alguém, a tragédia segue. Kael'thar baixou a cabeça e Elowen viu vergonha em seus olhos. É verdade, ele admitiu baixinho. Todos que se aproximaram de mim morreram. Minha família, meus amigos, minha antiga matilha. Raiden tem razão em me temer. Você acredita mesmo que é amaldiçoado? Elowen tocou seu rosto, forçando-o a encará-la. Acredito no que vi acontecer repetidamente. Então por que me salvou há pouco? Kael'thar não tinha resposta para isso. Maelis observava a interação com fascínio crescente. A âncora humana não apenas quebra o selo, murmurou para si mesma. Ela estabiliza o poder. É por isso que a profecia mencionava união entre espécies. Chega! Raiden bateu o cajado no chão. Levem ambos para as celas separadas. Convocarei o conselho completo ao amanhecer. Decidiremos o destino dos dois então. Os guardas avançaram. Desta vez, Kael'thar não resistiu. Levantou-se com dignidade, permitindo que o algemassem novamente, embora com correntes comuns, não de prata. Quando foram separar Elowen dele, Kael'thar falou pela primeira vez diretamente com ela. Lamento que tenha se envolvido nisso. Você não merecia ser arrastada para meu mundo. Eu escolhi me envolver, respondeu ela firmemente. Foi um erro. Fique longe de mim, Elowen Thornevale. É o único conselho que posso lhe dar. Mas mesmo dizendo isso, seus olhos traíam algo diferente. Gratidão, esperança, medo de perdê-la. Elowen foi levada para uma cela no subsolo do salão do conselho. Era pequena, úmida, mas não cruel. Aparentemente ainda a tratavam como humana comum, não como criminosa verdadeira. Ela se sentou no banco de pedra, abraçando os joelhos. O que havia feito? Por que sentira aquela conexão inexplicável com uma criatura que nem conhecia? Horas depois, quando a lua estava alta, ouviu passos. Uma figura encapuzada se aproximou das grades. Vim trazer comida. A voz era feminina, jovem. A capuz caiu, revelando uma mulher de traços delicados e olhos verdes assustados. Meu nome é Líria. Sou curandeira do clã Ashmal. Obrigada. Elowen aceitou o pão e água. Líria hesitou, olhando ao redor, antes de sussurrar. Precisa saber de algo. O conselho não vai apenas julgá-los amanhã. Vão oferecer uma escolha impossível a Kael'thar. Que escolha? Sua liberdade em troca da sua vida. Elowen sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? Líria olhou nervosamente para os corredores escuros. Raiden convenceu metade do conselho de que você é perigosa. Dizem que uma humana capaz de quebrar selos antigos pode ser usada como arma. Outros acham que você deve ser eliminada antes que se torne ameaça maior. Isso é insano.
Eu só tentei impedir uma execução injusta. Eu sei. Muitos de nós sabemos. Líria se ajoelhou diante das grades. Mas o medo é mais forte que a razão agora. Ao amanhecer, vão oferecer a Kael'thar uma barganha. Sua liberdade completa e perdão de todos os crimes, desde que aceite que você seja descartada. Ele nunca aceitaria isso. Você mal o conhece. Como pode ter certeza? Elowen ficou em silêncio. Líria tinha razão. Conhecera Kael'thar há poucas horas. Não fazia sentido confiar tanto nele. E ainda assim, algo dentro dela tinha absoluta convicção. Porque vi seus olhos quando me protegeu, respondeu finalmente. Ele prefere morrer a me ver ferida. Líria estudou seu rosto e suspirou. Tomara que esteja certa. Há guardas leais a Raiden por todo o complexo. Mas vou tentar falar com Maelis. Ela é a única com poder para questionar o Alfa Supremo. Depois que Líria partiu, Elowen ficou sozinha na escuridão. O tempo parecia não passar. Pensou em seus pais, provavelmente desesperados procurando por ela. Pensou na vida simples que tinha apenas ontem. E pensou em Kael'thar, acorrentado em alguma cela próxima, carregando culpa por crimes que nunca cometera. Horas depois, ouviu sons de luta do lado de fora. Vozes alteradas, metal batendo contra a pedra. Então sua porta se abriu violentamente. Kael'thar entrou, vestindo roupas escuras que alguém deve ter dado a ele. Seu rosto estava tenso. Vamos, agora. Como você, Maelis e alguns guardas leais nos deram uma chance. Temos minutos antes que Raiden descubra. Ele estendeu a mão. Elowen a segurou sem hesitar e correu com ele pelos corredores labirínticos. Podiam ouvir gritos atrás deles, passos ecoando. Maelis os esperava em uma passagem lateral, segurando uma tocha. Sigam esse túnel. Ele leva à floresta de Thornwick, 3 quilômetros ao norte. Lá estarão seguros por enquanto. Por que está nos ajudando? Elowen perguntou. Porque finalmente entendi a profecia completa. Maelis tocou o rosto de Elowen gentilmente. Você não é uma ameaça, é a salvação. Mas Raiden nunca aceitará isso sem provas irrefutáveis. Vão precisar de tempo. Tempo para quê? Kael'thar questionou. Para descobrirem o que realmente são um para o outro. Antes que pudessem perguntar mais, alarmes soaram. Maelis os empurrou para o túnel. Vão, eu os distraio. Kael'thar e Elowen correram pela escuridão, apenas a luz fraca da lua filtrando por rachaduras na pedra antiga. Ele segurava sua mão com firmeza, guiando-a pelos obstáculos invisíveis como se enxergasse perfeitamente no escuro. Quando finalmente emergiram na floresta, ambos estavam ofegantes. A noite estava fria, o ar carregado de umidade. Kael'thar soltou sua mão, colocando distância entre eles. Você deveria voltar, disse sem encará-la. Diga que a forcei a fugir, que me usei de você como refém. Não vou mentir. Então vai morrer por minha causa. Eu vou viver ajudando você a provar que é inocente. Kael'thar finalmente a encarou. Frustração evidente. Por que está fazendo isso? Não me conhece, não me deve nada. Elowen se aproximou, reduzindo a distância que ele tentara criar. Talvez não com a mente, mas meu coração reconheceu algo em você no momento em que nossos olhos se encontraram. Isso não faz sentido. Muita coisa hoje não fez. E ainda assim aconteceu. Kael'thar passou a mão pelos cabelos, claramente lutando contra algo internamente. Todos que amei morreram. Elowen, minha mãe, meu irmão, minha antiga companheira de matilha. Há uma maldição em mim. Proximidade comigo é sentença de morte. Ou talvez você só tenha vivido tanto tempo cercado por medo que passou a acreditar nisso. Ela tocou seu peito, sentindo os batimentos acelerados sob a palma. Seu coração está batendo forte agora. Por quê? Kael'thar segurou seu pulso, mas não a afastou. Porque você me assusta mais do que qualquer profecia. Por quê? Porque pela primeira vez em 32 anos, quero viver. O ar entre eles ficou carregado. Kael'thar segurou seu rosto com ambas as mãos, dedos trêmulos contra sua pele. Elowen fechou os olhos, sentindo a respiração dele roçar seus lábios. Não deveria estar fazendo isso, ele sussurrou. Então por que está? Porque sou egoísta. Porque mesmo sabendo que vou destruir você, não consigo me afastar. Seus lábios estavam a milímetros de distância quando um uivo cortou a noite. Não era um uivo comum, era um chamado de caça.
Kael'thar se afastou bruscamente, olhos brilhando dourado. Eles nos encontraram. Rápido demais. Dezenas de lobos emergiram das sombras ao redor, cercando-os completamente. Não eram renegados desta vez. Eram lobos do conselho, comandados por Raiden em pessoa, que se adiantou em forma humana. Acabou, Kael'thar. Entregue a humana e talvez eu considere clemência. Nunca. Então ambos morrem aqui. Kael'thar se posicionou à frente de Elowen, pronto para se transformar. Mas antes que pudesse, ela sentiu algo estranho, uma queimação intensa nas costas, como se algo estivesse sendo gravado em sua pele. Gritou de dor, caindo de joelhos. Kael'thar se virou desesperado, mas quando viu as costas dela através da roupa rasgada, congelou. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Não pode ser. Nas costas de Elowen, brilhando com luz prateada, estava a marca da lua dupla. A marca que só aparecia em uma pessoa por geração. A marca da companheira verdadeira do lobo primordial. Raiden recuou um passo, o choque evidente em seu rosto. Os lobos ao redor pararam, confusos. Até mesmo os mais leais ao Alfa Supremo sabiam o que aquela marca significava. Mylis surgiu correndo entre as árvores, ofegante. Seus olhos azul leitoso se arregalaram quando viu a marca brilhando nas costas de Elowen. Uma profecia, sussurrou com reverência. Não era sobre destruição, era sobre união sagrada. Kael'thar ajoelhou-se ao lado de Elowen, apoiando-a gentilmente, enquanto a dor pulsava através da marca recém-formada. Ele tocou a pele dela com dedos trêmulos, traçando o desenho de duas luas entrelaçadas. Eu não entendo, Elowen ofegou. O que está acontecendo comigo? Você é minha companheira. Kael'thar respondeu, voz embargada. Destinada a mim desde antes de nascermos. A marca prova isso. Mentira! Raiden avançou, fúria substituindo o choque. Companheiras verdadeiras são sempre da mesma espécie. Uma humana não pode carregar a marca de um primordial, e ainda assim ela carrega. Mylis se colocou entre eles. Raiden, você viu com seus próprios olhos. A marca da lua dupla não mente, não pode ser falsificada ou forçada. Então é feitiçaria, magia negra, ou é o destino te mostrando que esteve errado todos esses anos? A tensão estava insuportável. Os lobos do conselho se entreolhavam, claramente divididos. Alguns baixaram a cabeça em submissão à marca sagrada. Outros rosnaram, leais a Raiden, independente do que vissem. Kael'thar ajudou Elowen a ficar de pé. A dor havia diminuído para uma queimação constante, mas suportável. Ela se apoiou nele, ainda tonta. Raiden, Kael'thar falou com voz firme. Você conhece as leis antigas melhor que qualquer um. A marca da lua dupla é inviolável. Atacar minha companheira é crime punível com morte. Você não tem matilha para reivindicar proteção das leis. Ele tem a minha. Uma voz profunda ecoou pela floresta. Todos se viraram. Das sombras, emergiu um lobo imenso de pelagem marrom escura e olhos dourados. Ao se transformar, revelou um homem alto, de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e postura nobre. Teron, Raiden cuspiu o nome. Alfa do clã Silvermane. Que faz aqui? Vim porque Mylis me enviou mensagem urgente. Teron caminhou até Kael'thar e Elowen. E vejo que cheguei na hora certa. Kael'thar Notiren Valmor. Eu te reconheço como membro honrado do clã Silvermane, com todos os direitos e proteções que isso implica. Murmúrios chocados ecoaram. Kael'thar fitou Teron com gratidão silenciosa. Por que faria isso? Porque 15 anos atrás votei contra sua prisão. Fui vencido, mas nunca concordei com a decisão. Teron olhou para Raiden. E por que reconheço coragem quando vejo? Ele salvou a vila dos renegados. Merece chance de provar seu valor. Isto é traição ao conselho, Raiden rugiu. Isto é justiça, algo que você esqueceu o significado. Raiden estava prestes a ordenar o ataque quando outro grupo chegou. Eram moradores de Ravenport Hollow, liderados pelos pais de Elowen, trazendo tochas e expressões determinadas. Liberem nossa filha, o pai dela gritou. Ela não cometeu crime algum. Vocês não entendem o que está em jogo.
Raiden tentou manter a autoridade. Entendemos que condenaram um inocente e agora querem matar nossa filha por ela ter feito a coisa certa. A mãe de Elowen se adiantou. Se tocarem nela, responderão não apenas aos clãs, mas aos humanos também. E somos mais numerosos do que pensam. A situação estava escalando perigosamente. Kael'thar podia sentir a tensão no ar, o cheiro de medo e raiva misturados. Uma batalha ali resultaria em massacre de ambos os lados. Basta, ele disse, voz ecoando com poder que fez todos silenciarem. Hidan, você quer prova de que não sou ameaça? Então a terá. Dê-me 1 mês, 30 dias para demonstrar que posso viver entre os clãs sem trazer destruição. E se falhar, entregarei minha vida voluntariamente, sem luta, sem resistência. Kael'thar, não. Elowen segurou seu braço. Ele tocou seu rosto gentilmente. Confie em mim. Raiden considerou a proposta, claramente procurando armadilhas. 1 mês. Mas vocês ficarão sob vigilância constante. E ao primeiro sinal de perigo, compreendido. Há mais uma condição. Raiden sorriu friamente. Durante esse mês, você não pode tocar sua companheira. Nenhum contato físico. Se a marca de vocês é verdadeira, ela permanecerá mesmo separados. Elowen sentiu o coração apertar. Kael'thar ficou tenso, mas assentiu. Aceito. Excelente. Kael'thar ficará no território Silvermane sob custódia de Teron. A humana voltará para sua vila, vigiada por meus guardas. Maelis franziu a testa, claramente insatisfeita com os termos, mas não havia escolha sem causar guerra. Teron se aproximou de Kael'thar. Venha, meu território fica a 2 dias de caminhada daqui. Kael'thar olhou para Elowen uma última vez. Havia tanto que queria dizer, mas as palavras não vinham. Ela segurou sua mão brevemente, sentindo a marca nas costas pulsar em resposta ao toque. 30 dias, sussurrou. Vamos provar que estão errados. Elowen, eu confio em você. Quando os dedos deles se soltaram, ambos sentiram uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado. A marca nas costas dela brilhou mais intensamente por 1 segundo antes de escurecer. Teron e seus lobos levaram Kael'thar para o norte. Os pais de Elowen a abraçaram, lágrimas de alívio escorrendo. Hidan observava tudo com satisfação contida. Apenas Maelis percebeu o que ele realmente fizera. Separar companheiros verdadeiros recém-descobertos era cruel. Mas havia algo mais. Ela viu a forma como um dos guardas de Raiden olhava para Elowen. Reconheceu aquele olhar. Fome, ambição, perigo. Aproximou-se de Raiden quando todos começaram a se dispersar. Você está cometendo um erro terrível. Estou protegendo meu povo. Está destruindo a única chance de paz verdadeira que tivemos em décadas. Raiden não respondeu. Apenas se afastou com seus lobos leais. 3 dias depois, Elowen estava em casa tentando retomar sua rotina. A marca doía constantemente, pulsando como ferida aberta. Dormia mal, sonhando com olhos âmbar e cabelos prateados. Na 4ª noite, acordou com barulho na janela. Levantou-se, coração acelerado, e viu um envelope preso com uma adaga. Abriu com mãos trêmulas. A mensagem era curta, escrita com letra apressada. Kael'thar está sendo envenenado lentamente. Raiden quer que pareça morte natural. Você tem 5 dias antes que seja irreversível. Venha sozinha ao penhasco dos lamentos, se quiser salvá-lo. Não confie em ninguém. Não havia assinatura. Elowen não hesitou. Pegou sua capa, encheu uma bolsa com ervas medicinais e saiu pela janela, antes que os guardas de Raiden notassem. A marca em suas costas ardia como fogo, pulsando com urgência que confirmava cada palavra daquela mensagem. Kael'thar estava em perigo, e ela não deixaria que morresse. O penhasco dos lamentos ficava a 3 horas de caminhada pela floresta. Elowen conhecia os caminhos por ter coletado ervas raras ali durante anos. A noite estava escura, apenas a lua crescente iluminando seu caminho. Chegou ao penhasco ofegante. O vento soprava forte, trazendo o cheiro de chuva. Ninguém a esperava. Por um momento, temeu que fosse armadilha. Então ouviu um gemido fraco vindo das rochas abaixo. Kael'thar desceu com cuidado pelas pedras escorregadias até encontrá-lo caído entre as rochas, em forma humana, tremendo violentamente.
Sua pele estava pálida demais, suor frio cobrindo seu rosto. Os olhos âmbar estavam vidrados. Elowen, ele sussurrou. Como... Não importa. O que fizeram com você? Examinou-o rapidamente com mãos trêmulas. Encontrou marcas de picadas no pescoço, disfarçadas como mordidas de inseto. Cheirou a pele dele e reconheceu imediatamente. Acônito. Veneno mortal para lobisomens, ministrado em doses pequenas para parecer doença natural. Preciso neutralizar o veneno agora. Ela abriu sua bolsa procurando freneticamente. Tenho bardana e raiz de valeriana, mas preciso de água corrente. Há um riacho, 100 metros ao leste. Você não pode andar. Posso me transformar. É mais rápido. Mas quando tentou, seu corpo apenas convulsionou dolorosamente. O veneno estava impedindo a transformação. Elowen tomou decisão rápida. Passou o braço dele sobre seus ombros e o levantou com esforço. Vamos, devagar. Caminharam penosamente até o riacho. Kael'thar estava ficando mais pesado a cada passo, consciência oscilando. Elowen o deitou na margem e começou a preparar o antídoto, triturando ervas entre pedras, misturando com água limpa. Beba isso, tudo. Kael'thar obedeceu, engolindo o líquido amargo sem reclamar. Minutos depois, começou a vomitar violentamente. Elowen o segurou, sustentando sua cabeça, enquanto o corpo expelia o veneno. Quando finalmente parou, ele desabou em seus braços, respiração irregular. Você salvou minha vida novamente, murmurou contra seu ombro. Somos companheiros. É o que fazemos. Ele levantou a cabeça, olhando-a nos olhos. Mesmo fraco, havia intensidade naquele olhar. Quem te avisou? Não sei. A mensagem não tinha assinatura. Foi armadilha para te tirar da vila. Alguém queria você sozinha e vulnerável. Como se invocados por suas palavras, ouviram rosnados cercando-os. Lobos emergiram das sombras. 5 deles, todos com pelagem escura e olhos vazios. Não eram renegados comuns, eram assassinos treinados. Um deles se transformou. Era jovem, de traços afiados e sorriso cruel. Garrick. Kael'thar cuspiu o nome com ódio. Guarda pessoal de Raiden. O próprio... Garrick se aproximou casualmente. Ordens são ordens, primordial. Nada pessoal. Raiden ordenou minha morte? Não diretamente. Ele é esperto demais para isso. Mas todos sabemos o que ele quer. E a recompensa por eliminar o problema é generosa. Deixe ela ir. Seu problema é comigo. Pelo contrário, a humana marcada vale mais morta que viva. Sem companheira, você volta a ser só uma ameaça a ser eliminada. Com ela viva, você tem razão para lutar, razão para se fortalecer. Elowen se colocou à frente de Kael'thar, que tentou levantá-lo, mas ainda estava fraco demais. Afastem-se dela, ele rosnou. Ou o quê? Vai nos atacar nesse estado? Mal consegue ficar de pé. Garrick fez sinal e os outros lobos avançaram. Elowen pegou uma pedra afiada, ridiculamente pequena, contra predadores daquele tamanho, mas não recuaria. O primeiro lobo saltou, e então algo impossível aconteceu. A marca nas costas de Elowen explodiu em luz prateada, tão intensa que cegou os atacantes. Uma onda de energia pura irradiou dela, arremessando os lobos para trás com força brutal. Kael'thar sentiu poder fluindo através da conexão entre eles. O veneno ainda estava em seu sistema, mas a energia dela o fortalecia, curava, revigorava. Conseguiu ficar de pé, transformando-se finalmente. Mas não era sua forma comum. Desta vez, seu pelo branco brilhava com a mesma luz prateada da marca de Elowen. Seus olhos âmbar incandesciam como pequenos sóis. Era maior, mais forte, magnificente. Esta era sua verdadeira forma. A forma do lobo primordial completo, desbloqueada pela presença de sua companheira. Garrick recuou, terror substituindo a arrogância. Impossível! Kael'thar avançou com velocidade que os olhos mal acompanhavam. Agarrou Garrick pela garganta, suspendendo-o no ar. Os outros lobos fugiram imediatamente, abandonando seu líder. Elowen tocou o flanco de Kael'thar gentilmente. Não mate! Precisamos de respostas. Ele hesitou, instintos de caça gritando para finalizar a ameaça. Mas a voz dela o acalmava, ancorando sua humanidade mesmo em forma de lobo.
Largou Garrick no chão com um rosnado de advertência. O jovem guarda rastejou para trás, olhos arregalados. Maelis tinha razão. Vocês dois juntos são devastadores. Quem mais está envolvido na conspiração? Elowen exigiu. Não posso dizer. Vão me matar. Keltar se aproximou ameaçadoramente. Eu vou te matar se não disser. 3 membros do conselho, Garrick gritou. Hydan, Vex e Morana planejam eliminar ambos e culpar os renegados. Querem manter os clãs divididos porque unidos perderiam poder. Onde está a prova disso? Nos arquivos secretos do Conselho, mas são guardados no Santuário Central, protegido por 20 guardas leais. Elowen e Kael'thar trocaram olhares. Invadir o santuário seria suicídio. Temos que tentar, ela disse. É a única forma de provar sua inocência. Keltar voltou à forma humana, ainda brilhando levemente com a energia residual da conexão. Tocou o rosto dela com reverência. Você percebe que provavelmente vamos morrer tentando? Percebo. E ainda assim quer ir? Prefiro morrer lutando ao seu lado do que viver sem você. Ele a puxou para um abraço apertado, afundando o rosto em seus cabelos. Você é a coisa mais preciosa que já tive e a mais aterrorizante. Antes que pudessem planejar o próximo passo, ouviram galopes se aproximando. Muitos. Tochas iluminaram a floresta ao redor. Raiden emergiu montado, cercado por 50 guerreiros. Acharam mesmo que eu não saberia? Sua voz ecoou. Garrick foi minha isca desde o início, e vocês caíram perfeitamente. Estavam completamente cercados. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. 50 guerreiros cercavam Kael'thar e Elowen completamente. Não havia rota de fuga. A lua iluminava o cenário como palco de teatro, e Hydan era o diretor dessa tragédia. Impressionante! Raiden desmontou lentamente. Garrick quase arruinou tudo quando começou a falar demais. Mas no fim, serviram exatamente ao propósito. Vocês revelaram seu verdadeiro poder. Agora sei que devo eliminá-los imediatamente. Kael'thar se transformou novamente, colocando-se defensivamente à frente de Elowen. Ela segurou seu pelo branco, sentindo a conexão pulsar entre eles. Por que fazer isso? Ela gritou para Raiden. Que mal causamos a você? Vocês são o fim do meu mundo, ele respondeu com amargura. Durante séculos, mantive ordem através do medo e hierarquia. Alfas dominam, omegas obedecem, humanos permanecem separados. Essa é a lei que mantém todos seguros. Seguros ou controlados. Maelis surgiu das sombras, fazendo Raiden se virar bruscamente. Ela não estava sozinha. Theron vinha com ela, acompanhado de guerreiros do clã Silvermane. Vi os arquivos, Raiden. Sei o que você escondeu todos esses anos. Você não tem autoridade para invadir meus arquivos. Tenho quando o Alfa Supremo conspira contra as próprias leis que jurou proteger. Maelis levantou um pergaminho antigo, voz ecoando clara. A profecia completa nunca falou em destruição. Falou em transformação. O lobo primordial e sua companheira humana uniriam as espécies, quebrando barreiras que nos mantiveram divididos. Você omitiu metade do texto porque temia perder poder. Murmúrios chocados ecoaram entre os guerreiros. Alguns baixaram suas armas confusos. Hydan permaneceu impassível. Essa união destruirá nossa natureza. Lobisomens não foram feitos para se misturar com humanos. Nossas linhagens serão contaminadas ou fortalecidas. Theron se adiantou. Já há uniões entre espécies que prosperaram em segredo. Você sabe disso. Exceções não fazem regras, e medo não faz justiça. Kael'thar voltou à forma humana, ficando de pé com dignidade apesar de estar nu e cercado. Elowen rapidamente jogou sua capa sobre ele. Durante 15 anos, acreditei ser maldição. Acreditei que todos que amava morriam por minha causa. Mas a verdade é que você os matou. Silêncio mortal caiu. Minha mãe, Kael'thar continuou, voz quebrando. Meu irmão, minha antiga matilha. Foram assassinados para me isolar, para me enfraquecer, para me fazer acreditar que era monstro. Você não tem provas disso, Raiden retrucou friamente. Tenho.
Uma nova voz ecoou. Garrick se levantou ensanguentado, mas determinado. Fui jovem demais, estúpido demais. Participei de 3 dessas missões. Pensei que estava protegendo os clãs, mas agora vejo que era só assassinato. Raiden ficou pálido. Você ousa me trair? Ouso corrigir meus erros antes que seja tarde. Os guerreiros ao redor começaram a recuar, claramente desconfortáveis. A lealdade deles estava sendo testada. Raiden percebeu que estava perdendo o controle. Fez o que homens desesperados sempre fazem. Atacou. Transformou-se em lobo negro massivo e saltou direto para Elowen. Keltar interceptou, mas Raiden era experiente, rápido. Desviou no último segundo e suas garras rasgaram o ombro de Elowen. Ela gritou, caindo de joelhos. Sangue escorria entre seus dedos. Keltar rugiu com fúria primordial que fez a terra tremer. Atacou Raiden com violência que aterrorizou até os guerreiros mais experientes. Não era luta, era devastação pura. Em menos de 1 minuto, Raiden estava no chão, derrotado, garganta exposta. Mate-me! Ele ofegou em forma humana. Prove que sou apenas um monstro como você. Keltar hesitou, mandíbulas abertas sobre a garganta do alfa caído. Todos prenderam a respiração. Então Elowen tocou seu flanco. Não, você não é como ele. Keltar tremeu com o esforço de controlar seu instinto. Lentamente, soltou Raiden e voltou à forma humana. Você não merece morte rápida. Merece julgamento público por seus crimes. Theron se aproximou com correntes de prata. Raiden Volker Ashmal, por ordem do Conselho Unido, você está preso por conspiração, assassinato e traição às leis ancestrais. Enquanto Raiden era levado, Keltar correu para Elowen. O ferimento era profundo, sangue encharcando sua roupa. Precisa de curandeiro. Agora. Estou bem. Ela mentiu, ficando cada vez mais pálida. Não minta para mim. Maelis se ajoelhou ao lado deles, examinando a ferida com dedos experientes. A garra perfurou fundo. Há risco de infecção grave. Precisamos levá-la imediatamente. Keltar a pegou no colo com cuidado extremo. Elowen apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo os batimentos acelerados de seu coração. Tem algo que preciso te contar, ela sussurrou. Guarde sua energia. Não. Precisa ouvir agora, caso eu... não diga isso. Keltar, por favor. Ele parou de andar olhando-a nos olhos. Quando a marca apareceu, vi coisas, memórias que não são minhas. Vi você criança, sozinho, assustado. Vi todas as perdas que sofreu. E vi algo mais. O quê? Vi nosso futuro. Se sobrevivermos a isso, teremos algo lindo. Uma família, paz, uma vida que vale a pena lutar. Lágrimas correram pelo rosto dele. Então lute comigo. Não me deixe. Vou tentar, prometo. Mas enquanto Keltar corria com ela nos braços, Maelis notou algo terrível. A marca nas costas de Elowen estava escurecendo, apagando lentamente. Companheiros verdadeiros compartilhavam vida e morte. Se um ferimento era grave demais, ambos podiam perecer. Chegaram ao território Silvermane, onde curandeiros esperavam. Deitaram Elowen em uma mesa, começando o tratamento imediatamente. Keltar foi forçado a esperar do lado de fora enquanto trabalhavam. Horas passaram. Theron tentou fazê-lo comer, descansar. Ele recusou tudo, olhos fixos na porta fechada. Quando o sol nasceu, a porta finalmente se abriu. A curandeira-chefe saiu, expressão sombria. Fizemos tudo o que podíamos, mas a infecção se espalhou rápido demais. Ela tem até o pôr do sol, talvez menos. Keltar sentiu o mundo desmoronar. Não, tem que haver algo. Há uma possibilidade. Maelis apareceu. Antiga, perigosa, nunca testada entre espécies diferentes. Diga, você pode transformá-la, passar sua essência de lobo através da mordida de companheiro. Pode salvá-la ou matá-la instantaneamente. Humanos raramente sobrevivem à transformação forçada. Quais são as chances? Honestamente, menos de 10%. Keltar olhou através da porta entreaberta. Elowen estava inconsciente, pele tão pálida que parecia translúcida. E se eu não fizer nada, 0% de sobrevivência. Ele fechou os olhos, lágrimas silenciosas caindo. A escolha era impossível.
Transformá-la sem permissão era violação de livre-arbítrio, mas deixá-la morrer era inconcebível. Preciso falar com ela, disse finalmente. Mesmo inconsciente, precisa ouvir minha voz. Precisa escolher. Entraram no quarto juntos. Kael'thar se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão fria de Elowen. Elowen, se pode me ouvir, precisa decidir. Posso tentar salvá-la, mas o preço é alto. Você se tornaria como eu. Lobo, nunca mais humana. Perderia parte de quem é. Esperou. Nada. Não posso deixar você partir em paz. Como nasceu? Livre. Os dedos dela se mexeram fracamente. Seus lábios se moveram, formando uma palavra quase inaudível. Fique. Era tudo que ele precisava ouvir. Kael'thar se inclinou, beijando sua testa gentilmente. Então, com o coração partido, mas resoluto, deixou suas presas crescerem e mordeu o pulso de sua companheira. O grito de Elowen ecoou pelo quarto quando a essência de lobo invadiu seu corpo. Não era dor comum. Era a transformação celular, cada fibra sendo reescrita, reconstruída, renascida. Kael'thar segurou sua mão com força, sentindo a agonia dela através da conexão. A marca nas costas de Elowen acendeu como brasa viva, pulsando em sincronia com os batimentos cardíacos dele. Eu estou aqui, sussurrou contra seu ouvido. Você não está sozinha. Lute, minha companheira. Lute por nós. Os curandeiros observavam tensos. Maelis murmurava preces antigas. Theron mantinha guardas na porta, impedindo que qualquer um interrompesse o processo. 3 horas se passaram. O corpo de Elowen convulsionava violentamente. Depois ficava assustadoramente imóvel. Depois convulsionava novamente. Sua pele alternava entre quente demais e fria como gelo. Kael'thar não a soltou um segundo sequer. Quando o sol estava no meio do céu, as convulsões pararam. Elowen abriu os olhos lentamente. Não eram mais verde musgo, eram dourados, brilhantes, selvagens. Kael'thar, sua voz saiu rouca. Estou aqui. Eu sinto tudo. Seu coração batendo, o vento lá fora, cada respiração na sala. A transformação funcionou. Você sobreviveu. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas sorriu. Sou uma de vocês agora. Você sempre foi. A marca apenas confirmou. Ela se sentou devagar, testando o corpo novo. Tudo parecia mais intenso, mais vivo. Olhou para as próprias mãos e viu que as unhas estavam ligeiramente mais afiadas, os sentidos aguçados, além de qualquer experiência humana. O ferimento tocou o ombro onde Raiden a cortara. Curado completamente. Regeneração de lobisomem. Elowen o puxou para um abraço desesperado. Kael'thar afundou o rosto em seus cabelos, respirando fundo pela primeira vez em horas. Pensei que ia perdê-la. Eu também, mas você me salvou. De novo, nós nos salvamos, corrigiu tocando seu rosto. Sempre será assim, juntos. Maelis se aproximou, sorrindo com alívio. Você fez história, Elowen. Primeira humana transformada por mordida de companheiro que sobreviveu em 2 séculos. Não me sinto muito histórica, só faminta. Todos riram, quebrando a tensão. Trouxeram comida, e Elowen devorou tudo com apetite que a surpreendeu. Seu corpo estava se adaptando, exigindo energia para completar as mudanças internas. Enquanto comia, Theron entrou com expressão preocupada. Precisamos falar sobre Raiden. Ele está preso, Kael'thar disse. Que mais há para discutir? Ele pediu para falar com você, sozinho. Diz que tem informação crítica que só dividirá com o primordial. É a armadilha óbvia. Provavelmente. Mas e se não for? E se realmente souber de algo importante? Kael'thar olhou para Elowen. Ela tocou sua mão. Eu vou com você. Você ainda está se recuperando. E sou mais forte agora do que jamais fui. Vamos juntos ou não vamos? Desceram às masmorras onde Raiden estava acorrentado. O ex-Alfa Supremo parecia diminuído, sem sua arrogância habitual. Havia algo diferente em seus olhos. Arrependimento, talvez. Obrigado por vir, disse quando os viu. Fale logo. Kael'thar cruzou os braços. Que informação é tão importante? A conspiração não começou comigo. Fui apenas peça em jogo muito maior. Do que está falando? Há uma organização chamada A Sombra Ancestral. Existem há séculos, manipulando eventos entre lobisomens e humanos, mantendo-nos divididos. Fui recrutado há 20 anos. Prometeram-me poder absoluto se impedisse qualquer união entre espécies. Elowen e Kael'thar trocaram olhares. Por que nos contar isso agora?
porque percebi tarde demais que estava sendo usado. A sombra não quer poder para mim, quer caos para todos. E vocês dois representam exatamente o que mais temem: união verdadeira. Quem lidera essa organização? Não sei, nunca vi rostos. Apenas recebia ordens através de intermediários. Conveniente, Elowen disse desconfiada. Acreditem ou não, vocês estão em perigo maior agora do que estavam comigo. A sombra não vai parar. Vão mandar assassinos mais letais, armadilhas mais elaboradas. Por que deveríamos confiar em você? Raiden suspirou pesadamente. Porque mataram minha companheira há 15 anos, quando questionei uma de suas ordens. Disseram que foi ataque de renegados, mas sei a verdade agora. Foi punição, advertência. Keltar sentiu fúria familiar subir. Raiden também tinha sido vítima, de certa forma. Isso não desculpava seus crimes, mas explicava parte deles. Há um membro da Sombra infiltrado no conselho ainda, Raiden continuou. Não sei quem, mas sei que existe. Confiem em poucos. Antes que pudessem perguntar mais, explosão massiva sacudiu o complexo. Pedras despencaram do teto. Alarmes soaram. Ataque! Um guarda gritou do lado de fora. Keltar e Elowen correram escada acima. O pátio estava em chamas. Lobos lutavam por todos os lados, mas esses invasores eram diferentes. Usavam armaduras negras com símbolos estranhos gravados, armas de prata. Eram organizados, mortais, implacáveis. A sombra ancestral tinha chegado. Teron lutava bravamente, mas estava cercado. Maelis tentava proteger os curandeiros. Garrick, tentando redimir-se, enfrentava 3 inimigos sozinho. Kael'thar se transformou, e Elowen fez o mesmo pela primeira vez. Sua forma de lobo era menor que a dele. Pelagem castanho avermelhada como seus cabelos, olhos dourados brilhantes. Mas era rápida, mortal, magnífica. Juntos, lutaram através do caos. Cada movimento sincronizado, cada ataque complementando o outro. A conexão entre eles tornava-os devastadores em combate. Mas havia muitos inimigos, demasiados. Um guerreiro da sombra lançou rede de prata sobre Elowen. Ela gritou quando o metal queimou sua pele. Kael'thar rugiu de fúria, matando o atacante instantaneamente. Mais redes vieram. Desta vez, o cercaram. Ele lutou desesperadamente, mas foram 5 guerreiros trabalhando em coordenação perfeita. Conseguiram derrubá-lo, acorrentando-o com prata tão pura que fumegava contra sua pele. O líder dos invasores se aproximou, removendo o capacete. Era uma mulher de meia idade, cicatrizes cruzando seu rosto, olhos vazios de qualquer compaixão. Kael'thar Noctiren Valmor. Finalmente. A sombra esperou muito tempo por isso. Quem é você? Comandante Ceres. E você acabou de me dar exatamente o que precisava. Fez sinal. 2 guerreiros arrastaram Elowen, ainda presa na rede, para perto dele. Sua companheira vem conosco. Você fica aqui sabendo que cada segundo de sofrimento dela é culpa sua. Não! Kael'thar lutou contra as correntes com força que fez músculos rasgarem. Deixe ela! Leve-me! Oh, vamos te levar também, eventualmente. Mas primeiro, queremos quebrar o lendário lobo primordial. E não há forma melhor do que através da companheira que tanto ama. Elowen tentou se transformar de volta, mas a prata impedia. Seus olhos dourados encontraram os dele através do caos. Kael'thar, eu sei. Ele interrompeu, voz quebrando. Eu também, sempre. Ceres riu cruelmente. Que tocante. Levem a fêmea. Deixem o macho ver exatamente o que custa desafiar a sombra ancestral. Arrastaram Elowen para longe, enquanto Kael'thar gritava seu nome, correntes de prata impedindo qualquer movimento. Foi a última vez que seus olhos se encontraram antes que ela desaparecesse na escuridão. E Kael'thar, pela primeira vez em toda sua vida, sentiu verdadeiro desespero. 3 dias se passaram. 3 dias nos quais Kael'thar permaneceu acorrentado, feridas de prata não cicatrizando, enquanto Teron e os outros procuravam desesperadamente por Elowen. 3 dias de silêncio torturante. Na 4ª noite, algo mudou. Kael'thar sentiu através da marca dor, medo, mas também determinação feroz. Elowen estava viva e estava lutando. A conexão entre eles, que havia enfraquecido com a distância, de repente ardeu como fogo.
Ele viu através dos olhos dela por um segundo. Masmorras subterrâneas, símbolos estranhos nas paredes e Ceres torturando-a para informações sobre os clãs. Mas Elowen não quebrou, não revelou nada. Kael'thar rugiu com fúria que rachou as paredes de pedra ao redor. As correntes de prata estouraram como galhos secos. Poder primordial, que estivera adormecido durante toda a sua prisão, finalmente despertou completamente. Theron entrou correndo. O que aconteceu? Sei onde ela está. Posso sentir. Como? A marca nos conecta além do físico. Elowen está me mostrando o caminho. Maelis chegou logo depois, olhos brilhando. A força da conexão de vocês está reescrevendo o que sabíamos sobre companheiros. Ela não é apenas sua âncora. Vocês são um só. Então vamos buscá-la, Theron declarou. Reunirei os clãs leais. Em 6 horas, 60 guerreiros dos clãs Silvermane, Moonshadow e Stormfang estavam reunidos. Até Raiden, libertado temporariamente sob guarda, pediu para ajudar. Deixem-me redimir pelo menos um erro, implorou. Kael'thar o estudou longamente, então assentiu. Uma chance, apenas uma. Seguiram o rastro que Kael'thar sentia através da marca. Levou-os a uma fortaleza antiga nas Montanhas Quebradas, escondida por magia e geografia. Era maior do que esperavam. A sombra ancestral tinha operado ali por séculos. Como entramos sem sermos detectados? Theron perguntou. Não entramos, Kael'thar respondeu. Invadimos. A batalha foi brutal. Guerreiros da sombra lutaram com fanático desespero, mas os clãs unidos eram imparáveis. Kael'thar liderava à frente, demolindo tudo em seu caminho, seguindo o chamado de Elowen através da conexão. Ridan lutou ao seu lado, protegendo seus flancos. Pela primeira vez em décadas, os 2 lobos mais poderosos da região combatiam pelo mesmo objetivo. Encontrou-a nas masmorras mais profundas. Estava acorrentada, ferida, mas seus olhos dourados brilhavam desafiantes quando Ceres a interrogava. Última chance. Ceres segurava a faca de prata contra sua garganta. Onde os clãs guardam seus arquivos ancestrais? Vá para o inferno. Ceres ergueu a faca. Kael'thar atravessou a porta de metal como se fosse papel. O que aconteceu nos próximos segundos foi tão rápido que testemunhas depois discordariam dos detalhes. Kael'thar desarmou Ceres, quebrou as correntes de Elowen e colocou-se entre ela e qualquer ameaça em movimentos que desafiavam física normal. Ceres recuou, finalmente mostrando medo. Isso é impossível. Ninguém é tão rápido. Ele não está sozinho. Elowen se levantou, transformando-se em lobo apesar dos ferimentos. Somos 2. Sempre fomos. Juntos atacaram. Ceres lutou bem, treinada por décadas de combate, mas estava superada. A sincronia entre Kael'thar e Elowen era perfeita, cada movimento complementando o outro como se compartilhassem um único pensamento. Em minutos, Ceres estava desarmada, ajoelhada, derrotada. A sombra nunca vai parar, cuspiu sangue. Somos muitos, estamos em toda parte. Então enfrentaremos todos, Kael'thar respondeu. Porque agora os clãs estão unidos, humanos e lobos, juntos. Exatamente o que vocês temiam. Theron e os outros chegaram, prendendo Ceres e os guerreiros sobreviventes. Nos arquivos da fortaleza, encontraram nomes, listas completas de membros da sombra ancestral infiltrados por todo o território. Documentos provando conspirações que duravam gerações. A organização secreta que operara nas sombras por séculos foi exposta à luz em uma única noite. Quando saíram da fortaleza ao amanhecer, Kael'thar segurava Elowen nos braços. Ela estava exausta, mas sorrindo. Conseguimos? Nós conseguimos, ele corrigiu, beijando sua testa gentilmente. Os guerreiros ao redor uivaram em vitória. Humanos da vila próxima, que haviam se juntado à batalha final, celebravam junto com os lobos. Era a cena que muitos pensaram nunca testemunhar. 2 meses depois, o conselho foi reformado completamente. Raiden abdicou oficialmente, aceitando exílio honroso em terras distantes, onde poderia refletir sobre seus erros e talvez encontrar redenção verdadeira. Antes de partir, pediu perdão pessoalmente a Kael'thar.
Desperdicei 15 anos da sua vida por medo, disse, voz embargada. Não há palavras suficientes para isso. Ah, Keltar respondeu. E você as disse. Vá em paz, Raiden. Encontre a sua. Teron assumiu como Alfa Supremo, com Maelis como conselheira principal. A primeira lei aprovada pelo novo conselho, união entre espécies, não era apenas permitida, mas celebrada como símbolo de evolução. Kael'thar e Elowen recusaram posições de poder. Em vez disso, construíram um lar simples na fronteira entre território dos clãs e Vila Humana, um lugar onde ambos os mundos se encontravam naturalmente. A casa era modesta, mas acolhedora, cercada por jardins onde Elowen cultivava ervas medicinais. Kael'thar construíra cada parede com as próprias mãos, querendo que seu lar fosse feito de amor, não de obrigação. Ali, sob a lua que nunca mais julgaria, viveram. Elowen usou seus conhecimentos de cura para ensinar tanto humanos quanto lobos, criando ponte de conhecimento entre as espécies. Kael'thar treinou jovens lobos, mostrando que verdadeira força vinha de coração e caráter, não de medo ou dominação. Crianças de ambas as espécies brincavam juntas em seu terreno. Famílias vinham pedir conselhos. Feridos buscavam cura. A casa se tornou santuário de esperança. 6 meses após a batalha final, enquanto caminhavam pela floresta ao anoitecer, Elowen parou abruptamente e tocou o ventre. Kael'thar, estou grávida. Ele ficou completamente imóvel, processando as palavras. Olhos âmbar se encheram de lágrimas que não tentou esconder. Tem certeza? Absoluta. Maelis confirmou hoje. 3 meses. Ele a girou nos braços, rindo e chorando simultaneamente. A maldição que acreditara carregar por 32 anos não existia. Nunca existiu. Tudo que sempre faltou era alguém corajosa o suficiente para ver além do medo. Vamos ter uma família, sussurrou contra seus cabelos. Já temos. Os clãs, a vila, todos que acreditaram em nós. Ela sorriu. Agora só estamos aumentando. Naquela noite, sob a lua cheia que testemunhara tanto sofrimento e agora iluminava seu futuro brilhante, eles dançaram. Não havia música, apenas batimentos de 2 corações sincronizados, promessas silenciosas e amor que transcendia qualquer profecia. A profecia estava completa. Não através de destruição, mas de amor. Não através de medo, mas de coragem. O lobo primordial e sua companheira humana provaram que barreiras existem apenas enquanto acreditamos nelas. Quando sua filha nasceu 6 meses depois, com olhos que mudavam de verde para dourado conforme a luz, cabelos castanho avermelhados, sedosos e marca de lua pequenina no ombro, representava tudo que lutaram para alcançar. Não a chamaram de ameaça, não a temeram, não a rotularam. Chamaram-na de esperança. E quando Kael'thar a segurou pela primeira vez, esse lobo que todos haviam temido chorou lágrimas de gratidão. Elowen, ao seu lado, tocou o rosto da filha com ternura infinita. Ela terá vida diferente da nossa, murmurou. Terá, porque nós lutamos para que tivesse. Do lado de fora, lobos e humanos celebravam juntos. A criança que nascera de união impossível era promessa de futuro, onde amor venceria medo, sempre. Sob a lua que não mais julgava, apenas iluminava. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.